Olá, queridos assinantes, querida audiência, querida comunidade Umbrellers. Hoje eu estou aqui como host e a gente tem uma dinâmica diferente hoje. Você vai perceber que o primeiro período, a nossa inauguração, nosso debut, nós priorizamos uma espécie de introdução aos conceitos da clínica do adolescente, ao esclarecimento aos pais. Falamos um pouquinho, então, de temas muito evidentes e muito importantes que têm acontecido na atualidade. Então, digamos que a primeira temporada foi aí uma introdução, né? Um quebra-gelo, um esquenta. Então, a segunda temporada a gente traz também dentro dessa temática de esclarecimento, de falar da clínica, falar, então, uma comunicação direcionada para o adolescente também para os seus pais. Agora a gente faz tudo isso trazendo convidados para lá de especiais. Eu costumo brincar que é só gente fina, elegante, sincera, e para o Umbrella Cast não podia ser diferente. A gente tem um misto aí, uma mescla de pessoas que são, digamos, leigos, mas que estão, de alguma forma, atravessando ou passando por situações que envolvem, então, o adolescente, seja este o próprio adolescente, como também seus pais. Então, trazemos, assim, aqui pessoas que estão vivenciando sobre essa fase, mas também estamos programando e convidando especialmente para vocês outros psicanalistas ou outros especialistas que abordam ou que atendem em suas clínicas o contexto das particularidades do adolescente. Então, fica comigo, fica aqui no canal, segue, compartilha e, sem mais delongas, eu quero trazer com vocês hoje nada mais justo que trazer um representante que tá aí vivenciando tudo isso, né? Então, hoje comigo tá Marcelo Henrique, um jovem de 17 anos. Então, conta aí um pouquinho, se apresenta, fala qual que é a sua expectativa para o episódio de hoje. Olha, primeiro de tudo, né? Meu nome é Marcelo Henrique, tenho 17 anos e eu espero dessa experiência que nós consigamos atingir quem nós desejamos. Eu espero que a minha voz se encaixe com a voz de outras pessoas, de outros adolescentes que também se sentem assim como eu, nessa fase. Como é que eu posso descrever essa fase? Maluca, incontrolável, que a gente se sente meio perdido, num mundo novo. Então, eu espero que seja bom. Tá bom. Então, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Umbrella Cast. E hoje nós vamos falar, então, dos desafios e também das delícias de ser adolescente, Claro, né? não podem faltar também. Porque essa vida é essa ambivalência, assim, tem dois lados. Isso. Então, tem desafios, mas também tem coisas boas. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, para começar aqui, vamos começar polemizando, porque se não tiver polêmica, eu não saio de casa. Tem que ter a pimenta. Isso. Então, a bomba é: você se sente pressionado socialmente ou na própria família para fazer escolhas profissionais ou até um caminho de estudos, já que você está no 3º ano do ensino médio? Tem essa pressão, essa pressãozinha ou essa pressão grande? Com certeza, com certeza. Eu acho que é uma pressãozona mesmo. Porque ela vem de todos os lados, assim como você falou. Vem da escola, vem dos familiares, vem dos amigos, de você mesmo, que automaticamente, ao ser pressionado pelas outras pessoas, né, a gente vai criando vozes na nossa cabeça que a gente
meio que se perde no caminho, né? A gente cria vários caminhos e a gente não sabe qual que a gente tem que seguir. E acho que o que o mundo prega hoje, né, que você precisa estudar, claro, né? Concordo, precisa estudar mesmo. Assim que a gente vai criando oportunidades na vida, né, precisa estudar. Mas as pessoas dizem que colocam todas as chances no fim do ensino médio ali, quando você vai prestar o vestibular, é ali que tudo vai acontecer. E se der errado, você tá ferrado, entendeu? É assim que você sente. É assim que eu sinto. E eu acho também que não sei bem como dizer isso, mas as pessoas, elas as pessoas, elas dizem, elas meio que tiram a credibilidade do adolescente. Fale sobre isso. Eu queria... Eu avisei que eu ia falar sobre isso, tá? Eu avisei. De largada, você tá falando da credibilidade. Não, é que assim, é uma coisa que eu sinto e, né, pode ser que outros jovens também sintam, mas inclusive eu vou fazer uma citação aqui, é uma citação até interessante. Eu não lembro exatamente onde está escrito, mas tem um texto bíblico que diz: não deixem que te menosprezem por você ser jovem. Sim, tem essa frase. Tem essa frase. E é justamente isso, né? Porque é isso que acontece mesmo. Eu acho que pelas pessoas acharem, não, é realmente o que acontece, né? A gente tem pouca experiência de vida, a gente passou por poucas coisas. Mas assim, a gente tá aprendendo, entendeu? A gente vai chegar lá, a gente tem potencial, entendeu? Tem potencial. A gente tem potencial. Entendi. Se a gente quiser, a gente consegue, entendeu? Entendi. Então, e o adolescente tem isso, né? A gente é muito movido pela emoção, pelo desejo. Então, se a gente quiser mesmo usar isso de uma forma boa, a gente vai conseguir. Então, a gente tá meio perdido, né, nesse caminho de encontrar o que a gente quer pro futuro, mas a gente vai se encontrar, sabe? Pesquisando, procurando a opinião de outras pessoas, conversando com os amigos na escola, conversando com a família. Esse diálogo, né, essa troca de ideia vai ajudando a gente a encontrar o nosso caminho. É isso, mas tem uma pressãozinha assim. O que você talvez esteja querendo dizer, vamos ver se eu captei vossa mensagem. Jovem guru. Que de uma forma ou de outra, o adolescente vai encontrando o seu próprio caminho. Certo. E que esse tempo, talvez, não necessariamente é o mesmo tempo esperado pela família. Com certeza. Pode ser que esses dois estejam andando meio descasados. Sim. É isso que você sente. Até porque, assim, não são só os adolescentes que se perdem por estar nessa fase, né? Mas os pais também, uma coisa nova para eles, né? Então, os dois precisam se encontrar para poder para poder entender o lado do outro, né? Então, acho que é assim, naturalmente, né? Um pode achar que vai ser de um jeito, o outro achar que é de outro. Às vezes os dois estão errados, né? Vai saber. Eu acho que só essa vivência mesmo com o passar do tempo que as coisas acontecem e se encaixam. Sim. Eu vou pegar o gancho da credibilidade, assim, porque você talvez não entenda. Assim, para o podcast se efetivar aqui no Ao Vivo e a Cores, tem uma série de bastidores acontecendo e é normal que aconteça, né? Inclusive, quando você vai preparar ou pensar num convidado, tem ali conversas prévias, né? Tem ali um mínimo de conhecimento do que o outro poderia contribuir para determinado assunto. E aí, num desses alinhamentos, nessas conversas, a gente estava trocando ideia esses dias, e aí ele falou justamente disso. Eu vou falar no podcast que eu tenho potencial, que
Eu falei assim, Como você falou? eu falei uma frase assim, será que eu vou ter que sempre provar o meu valor para as pessoas? Falou isso. Será que eu sempre tenho que provar o meu valor para as pessoas? E aí, eu incentivei, obviamente, que ele trouxesse essa observação para cá, porque faz todo sentido, né? Já que a gente está falando com e para adolescentes, com certeza essa frase vai ecoar também em outras histórias, em outras pessoas, em outros contextos. Mas, ouvindo essa frase, sabe o que em termos de metáfora, o que eu fiquei pensando? Diga. Eu vou te fazer uma pergunta, não estava no script, mas acho que faz sentido. Quando eu falo estágio, o que você entende como estágio? Estágio? O que é um estágio para você? Bom, estágio é trabalho, né? Um período de experiência, eu acho, para você adquirir experiência, aprender coisas novas. E trabalha um pouco menos de tempo, né? Justamente para você conseguir conciliar com o estudo. E se desenvolvendo. Isso, exatamente. Para mim, metaforicamente falando agora, a adolescência é o estágio da vida. Ah, interessante. Porque quando você chega para estagiar num trabalho novo, você, digamos assim, é meio cru. Você é verde, né? Você é um fruto que ainda não está maduro, é meio verde. Certo. E aí, quando você é acolhido numa empresa, numa área, num departamento, numa diretoria, você tem, de certa forma, pessoas que vão te orientar, que servem como mentores. Você vai receber ao longo de um determinado período de tempo, que é esse contrato de estágio, uma certa mentoria. E esses mentores vão deixar você fazer merdas controladas. É bom saber. Algumas tarefas ou alguns acontecimentos para que você vá amadurecendo e, de certa forma, criando aí autonomia e responsabilidade para que isso que você acabou de falar de credibilidade, você vá conquistando esse espaço. Então, faz muito sentido para mim pensar que a adolescência é esse lugar de aprendizado, ao mesmo tempo de alguém que dá um continente, um contorno, um direcionamento, mas que deixa você caminhar até um determinado ponto e depois puxa, depois ajuda, direciona, fala que foi merda, cagada, raspar, né? Foi derrapada, nananana, mas que tá junto, comprou ali a tarefa de desenvolver alguém. Isso. E esse papel muito cabível aos pais, né? De direcionar. Os pais são os mentores do filho. Mas acho que é isso, é um período meio de experiência mesmo. Totalmente, E é um trabalho em conjunto, né? Um escolhe apostar no outro, enquanto este outro escolhe confiar na mentoria dessa pessoa, né? No caso, os pais. É a mesma coisa que, de repente, você tá na rua até um determinado horário. Você já sabe disso. Sim. Passou aquele horário, começam as notificações, as mensagens. Onde você tá, filho? Sei bem como é isso. Então, é um deixar ir até um certo ponto e direcionar para que isso não ultrapasse muito. E para que você não perca as rédeas ou passe do ponto no sentido de não colocar em segurança mais sua integridade física, por exemplo. Mas esse é o mundo ideal, né? Porque às vezes... Fala desse outro lado que não é o ideal. Às vezes na prática é um pouco mais confuso do que acontece, né? Por exemplo, assim... É como eu falei, né? Os dois estão perdidos nessa fase. Então é comum cometer erros, né?
Entendi. É comum cometer erros. Então, às vezes, essa dosagem de liberdade é um pouco demais, ou às vezes é um pouco de menos. Às vezes o controle é demais, às vezes é de menos. E aí as merdas podem ser maiores ou menores, né? Então, quando você fala, eu tenho que me provar o tempo todo, também diz sobre isso? De provar até onde vai? Eu acho que sim. Porque também tem a ver com confiança, né? Sim. Mas eu entendo também que é uma coisa que leva tempo também, né? Para os pais aprenderem, a confiar. Isso se o adolescente dá motivos para eles confiarem, né? Então, Sim, porque não deve ser uma ruptura abrupta com para certeza, ambos, né? sim. Porque eu já tive relatos clínicos em que, ao contrário disso, para aquela família, o desenvolvimento psíquico estava muito atrelado também às alterações físicas da puberdade. Uhum. Então, chegou num determinado ponto em idade que para aquela família já era o suficiente. Aí eles, tipo, deram ré, assim, colocaram, apertaram o pé no freio e deixaram o adolescente caminhar sozinho. Certo. Só que ficou meio sem suporte. Uhum. Então o adolescente olhava para trás e procurava os pais. Certo. Pô, mas eu tô sozinho, mas ontem eu não tava. Não, mas assim, acho que é rápido. São mudanças rápidas, de fato. Mas é aos poucos. É aos poucos. Realmente não é uma coisa assim abrupta, não. Pra você não tem sido. Não. Realmente é aos poucos. É uma coisa que tem que ter paciência. Para enxergar essas mudanças de uma forma clara, entender como elas vêm, o que mudou desde antes, agora, o que acontece agora. Oh, meu Deus, o que farei agora? Tem que olhar com mais calma, entendeu? Você tá quase fazendo uma caricatura, né? Mas é isso, assim, como eu falei, o momento deles se encontrarem chega. Os dois vão aprendendo juntos, mas é assim, tem que ter diálogo, tem que ter conversa para entender o que tá acontecendo, né? Porque sozinho realmente não dá certo. Uhum. E como você tem lidado com, de repente, esses desencontros da família? Um que pensa de um jeito e outro que pensa de outro, e você que tá muitas vezes no meio. No meio dessa bagunça toda. Como você tem lidado com essa pressão, mas também com essas divergências? Sim. Olha, tem várias formas de lidar com isso, né? Mas assim, eu sempre fui assim, nunca fui revoltado, né? Nunca fui muito de expressar assim demais o que eu tava sentindo. Mas eu tento entender também, porque eu reconheço que somos todos imperfeitos, né? Estamos todos aprendendo juntos. E eu ainda sou o primeiro filho, né? Então, tudo é primeira vez, né? Então, e sempre vai ser assim, né? Tudo que acontecer com o primeiro filho é a primeira vez que está acontecendo. Então, tem que ter uma compreensão também. Eu sei que é difícil porque eu digo isso agora. Mas talvez uns anos atrás eu olharia de uma forma com um olhar mais julgador dessas divergências que há entre o pai e a mãe, assim, a família como um todo, né? Mas hoje eu já olho com... Vamos tentar entender, tem esses fatores aqui que influenciam, e isso aconteceu também, o que um acha isso, o que um acha aquilo. Posso tentar conversar também, né? Fala com um, fala com o outro, fala com os dois. Mas é assim, vai na manha, né? Não precisa extrapolar. Uhum. É assim que eu vou levando. Entendi. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Num episódio passado, nós falamos
da importância de uma rede de apoio. Que a gente até fez uma caricatura pensando numa cebola que se descasca em camadas, em que a família está nessa primeira camada de esclarecimento, direcionamento e acolhimento do jovem, mas que a partir da família a gente segue tendo outras camadas, inclusive amigos e posteriormente a escola. E para você? Como você acha a importância, então, dessas redes ampliadas de escuta, né? Espaços em que você pode trocar ideia com seus amigos, por exemplo. Mas, mais do que isso, talvez eu acho que eu vou colocar aqui uma rede familiar ampliada, que é a importância dos avós, no seu caso. Sim. No meu caso, são muito importantes, né? Uhum. Eu acho que faz muita diferença essa rede de apoio, com certeza. E eu acho que é de uma forma que talvez a gente nem percebe às vezes. Esse contato, essa troca de ideia, às vezes isso vai afetando a gente e a gente vai aprendendo coisas sem nem perceber. Mas eu acho engraçado a escola, esse ambiente escolar, porque tá todo mundo inserido ali naquele ambiente, todo mundo tá passando pela mesma situação. Todos os jovens, mais ou menos da mesma idade, no terceiro Isso. ano do ensino médio. Exatamente, imagina que loucura. Isso. É essa sala de aula. E, claro, cada um tem as suas experiências, cada um tem pais diferentes, famílias diferentes, né? Então a gente, ouvindo aquelas histórias, a gente aprende muita coisa, né? Como a gente pode melhorar, né? O que acontece, o que está acontecendo com o outro, como ele lida com isso. Os pais dele fizeram isso no caso dele. Mas eu não posso esperar isso dos meus pais, né? Tem tudo isso. Mas eu acho que essa troca de ideia é muito importante. E eu gosto de pensar muito que não é bom a gente ficar em silêncio. Porque passa muita coisa pela nossa cabeça, né? Dúvidas do futuro e tal. Então, acho que depende um pouco da gente também construir essa rede de apoio. Não ficar só esperando que ela venha. Sim. No caso dos pais, da família, principalmente, né? E eu acho que a gente deve pensar que eles têm muito a oferecer pra gente. Por causa dessa experiência de vida que tem, né? Não chamando de velho, né? Mas já, um pouco. Mas por causa dessa experiência de vida, por causa do que eles passaram. E tem uma coisa que eu acho engraçada nesse ponto, que às vezes quando a gente é jovem, às vezes não, sempre quando a gente é jovem, a gente ouve algumas coisas dos pais que é simplesmente impossível de aceitar. Que é assim, por exemplo, quando eles alertam sobre algum perigo, alguma coisa assim. É muito difícil pra gente enxergar que realmente há um perigo naquela situação. É o discordar por discordar. Exatamente. É o discordar porque vem justamente dos pais. Isso, tipo assim, não entra na cabeça. Não existe aquilo. Mas isso aconteceu comigo, né? Muito quando eu era um pouco menor, no começo ali da adolescência, né? E às vezes algumas dessas coisas, ainda há situações que eu não consigo enxergar o que eles dizem. Mas... Você truca, né, o sistema. Isso. Mas é normal também porque são gerações diferentes, pontos de vista diferentes, né? Mas muitas dessas situações que aconteceram antes, hoje eu consigo ver que realmente o que eles falaram valia a pena naquela situação. O que eles me alertaram realmente tinha alguma coisa ali que eu às vezes podia ter tomado cuidado, não tomei, me dei mal, entendeu? Então, devemos ir atrás dessa rede de apoio. Questionar, perguntar, o que você fez nesse caso? Você já passou por isso? E às vezes não é fácil fazer isso, né? Às vezes
a intimidade não é nem intimidade, né? Mas Ou a falta de intimidade. isso, a né? falta de intimidade, não se sentir muito confortável, né? Ou o ambiente não é muito favorável para conversar sobre alguns assuntos, né? Mas é bom falar. Essa troca de experiências é importante. Sim, eu quero fazer um parênteses aqui para o pequeno gafanhoto que nos assiste, que é muito interessante porque o adolescente, quando chega na clínica, o jovem que adolece quando chega na clínica, ele chega também falando sobre isso. Absurdo que minha mãe não deixou eu ir na festinha e voltar às 5 horas da manhã. Que absurdo! Eu quero minha independência, eu quero minha autonomia. Eles querem cercear o meu desenvolvimento. Nananana. E aí, quem está escutando de tudo isso, né, desse inconformismo, ou dessa impulsividade, ou desse desejo de voar, às vezes fala, né? Mas tipo, você tem 13 anos, né? Será que você precisa realmente voltar da festinha às 5 da manhã? Será que não dá para ficar até um pouco menos nessa festinha e aproveitar o que você precisa aproveitar para na próxima festinha você conseguir ir também? Não precisa ser 8 ou 80. Isso. Então, o analista às vezes fala de um jeito diferente a mesma coisa que os pais falaram. E aí o adolescente, o jovem gafanhoto, entende. Então, é aquilo de eu vou discordar porque veio dos meus pais. Isso. Se vem de uma outra pessoa que não é a família direta, eu posso ouvir porque vem de um outro lugar. E é engraçado porque parece que já está programado isso, né? No nosso cérebro. Parece que a gente já sabe quem nós estamos abertos a ouvir e quem não de jeito nenhum a gente vai entender. É uma loucura. Diz muito desse desgarrar-se, né? Eu preciso me distanciar daqueles que eu conheço até agora, e para isso eu vou também testar um pouco, né, dessa flexibilidade, dessa corda que nos une, deste laço que temos em comum. Então eu vou também demandar amor de uma outra forma, que seja inclusive pelo desafio, né, pelas brigas, pelos questionamentos e pelos retrucamentos, pelos trucos, pelos desencontros, né, que essa relação possa ter durante essa fase. Isso. Então, é interessante, né, porque eu ouvi numa supervisão certa vez que um jovem ia para uma viagem para praia, a primeira vez sozinho, com amigos, né? E aí os pais fizeram uma série de recomendações. Ai, que é isso, pai, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Aquela coisa. Não preciso dessas recomendações, né? Aí, quando ele voltou para análise, ele fez exatamente aquilo que o pai tinha falado para ele fazer. Então, o quanto também desses cuidados já não estão introjetados. É verdade. Já foram introjetados durante esse caminho antes, até chegar na adolescência, né? Sim. E esse adolescente, ele admitiu que ele tinha feito o que o pai tinha dito? Ele só percebeu em análise. Ah, que interessante. Em análise foi pontuado. Nossa, mas você percebe que você tomou exatamente os mesmos cuidados que o seu pai falou para você ter? Ah, é verdade, né? Nossa. Tem algo aí, ele fazendo elaborações, né? Tem algo do meu pai que já está dentro de mim. Isso. Realmente. Interessante. Então, já tem algo da sua família que o jeito que você pensa diz também sobre tudo isso que está acontecendo, né? E é interessante também que o adolescente também tem uma coisa de pensar que vai fazer tudo diferente. É ineditismo, né? Às vezes,
Por exemplo, quando eu for adulto, quando eu tiver a idade deles, eu vou fazer isso diferente, eu não vou fazer isso desse jeito. Mas já tem alguma coisa dentro de você que, de certa forma, você vai repetir. Vai repetir. Você vai E vai repetir. repetir muitas vezes, nem sabendo por que tá repetindo Isso. e que está repetindo. Que nem eu tava com um amigo outro dia. E isso é uma coisa muito pequena, né? Tem coisas muito maiores que a gente repete e nem imagina por quê, mas tava com um amigo e aí de repente eu fiz assim, eu acho que eu falei assim, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu lembro que eu fiz me expressei assim, e aí ele falou assim, nossa, eu vi a sua mãe agora falando. Então, nessas coisas pequenas, a gente já percebe no jeito, né? Só por causa dessa convivência, você já pega o jeito da pessoa. Então, imagina umas decisões maiores, você também vai repetir, né? Sim. As mesmas coisas. Isso quando não repetimos de fato as falas e nem percebemos que não é nossa. Exatamente. E eu queria voltar num ponto dos avós, que você falou dos avós, né? Isso. Que eu também acho muito importante, é como se fosse uma terceira opinião ali, né? Que já tá uma bagunça, uma opinião de um, uma opinião do outro. Tá. Aí você vai atrás de uma terceira opinião. E aí o que acontece? Aí o que acontece? Vou te dizer o que acontece. É um tipo voto de desempate ou é mais bagunça do que desempate? Então, eu acho que os avós têm esse poder de... Não todas as vezes, né? Mas de desempate. Eu acho que... Agora eu vou ser obrigada a chamar... Não chamar de velho, né? Mas é a voz da experiência que fala, entendeu? Voz da experiência, sabedoria. Isso, sabedoria. Eles já passaram por tantas coisas que... Às vezes eles pegam, assim, ó... Umas dicas no ar... Que não é todo mundo que consegue. E... Conversando ajuda muito essa terceira opinião. E é uma opinião mais amorosa, mais, né? Não. Eu já vi essa tendência aqui, ó. Pra vovó, já vi. Um beijo pra vovó, se ela estiver assistindo. Um beijo pra vovó. Então é uma opinião mais amorosa, mais a favor, talvez. E não necessariamente que você vai atrás da sua avó sempre que você quiser que alguma coisa seja feita a seu favor. Até porque a avó também fala coisas muito necessárias. Fala a verdade também, avó. E às vezes de uma forma até mais fácil, sabia? Sei. Então, sim, opinião dos avós necessária. Entendi. Bom saber. Bom saber, pequenos gafanhotos, hein? Isso. Quando o negócio da primeira camada da cebola estiver ruim, você vai pra próxima. Vai pra próxima. Vai descascando. Vai descascando. Mas eu gostei de um ponto interessante. Que, às vezes, essa rede de apoio, essa conversa, essa ajuda, não necessariamente vai conseguir chegar até você. Que é importante você também ir até a ajuda. E isso vale também para o atendimento clínico. Porque a clínica do adolescente, muitas vezes, é uma clínica de mandato, né? O adolescente chega através dos seus pais, mas alguns, ainda mais nesses últimos anos, têm pedido, sim, para fazer um processo de psicoterapia, têm percebido que seria bacana, que tem ajudado, auxiliado, então tem levantado a mão e pedido auxílio. Então, eu acho interessante também a gente colocar aqui. E é corajoso da parte da pessoa, né? Sim, sim. Necessário. Porque, sobretudo, olhar para esses afetos, para essas relações, é olhar também para sua vulnerabilidade, para sua fragilidade, para aquilo que angustia. E isso, de fato, é corajoso. Sim. É isso. Vá atrás da ajuda. Porque ajuda. Trocadilhos. Eu vou ter que contextualizar aqui para fazer essa pergunta. Uhum. Em 2020, no auge da pandemia,
você tava ali às voltas com uma como você chama? Desilusão amorosa? Desilusão amorosa. Isso. Que eu tinha dito paixão avassaladora. Paixão avassaladora. Então tá. Naquela época você tava isolado, né? Não estava tendo aula presencial, era tudo virtual. E você estava olhando para todos esses afetos. E uma das alternativas encontradas para elaborar os seus sentimentos e tudo aquilo que estava te atravessando foi escrever. Então, para quem não sabe, quer fazer o merchan do seu canal? O Henrique tem um canal de poesia, né? Isso, no Instagram. Um perfil no Instagram. Se chama, é um nome meio controverso, mas tudo bem. @Meus Poemas Anônimos. Tudo junto, Meus Poemas Anônimos. Você vai continuar falando ou eu já posso continuar? Não, eu queria falar que escrever não foi terapia, mas foi terapêutico e foi uma forma de elaboração que você encontrou ali naquele momento. Começou, não parou mais. E eu queria que você desse algumas dicas ou que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Quais outras alternativas o adolescente tem para olhar para os seus afetos, para os seus sentimentos, para as suas emoções? Você encontrou a escrita. O que mais você acha que poderia ser, então, um jeito para extravasar aquilo que está incomodando? Certo. Nós somos seres subjetivos, certo? Somos seres subjetivos. Então, cada um tem o seu... caminho. Isso, o seu caminho, exatamente. Eu me encontrei na poesia e para mim foi um caminho muito fácil. Eu, no começo, eu vi aquilo como uma forma de me enxergar ali naquelas palavras, né? E não parei mais, porque eu vi que estava me ajudando mesmo, né? Então, eu acho que o primeiro passo é identificar o que é essa coisa que te faz colocar para fora, né, o que você está sentindo. E para algumas pessoas vai ser isso, vai ser escrever por meio artístico, né? Vai ser escrever, às vezes compor uma música ou pintar também, que eu acho maravilhoso. E o que eu acho engraçado sobre pintar é que às vezes você pinta uma coisa, mas aquilo tem um significado diferente, né, do que está ilustrado ali naquela imagem para você. É abstrato, né? Isso, exatamente, é abstrato. E para algumas outras pessoas vai ser mais uma coisa mais física, né? Por exemplo, tem pessoas que no esporte vão encontrar o seu caminho, né? Então, acho que com o tempo você vai aprendendo o que você... Às vezes, coisas que você faz no dia a dia mesmo, né? Começa a prestar atenção no que você faz, o que te ajuda a focar, o que te ajuda a relaxar, né? A poesia é uma coisa que me ajudava a parar, né? Às vezes eu estava meio ansioso e eu conseguia parar e transmitir o que eu estava sentindo ali naquelas palavras. Tem gente que às vezes, jogando uma partida de futebol, né, consegue relaxar totalmente. E às vezes até depois consegue falar sobre o que estava sentindo, né, e tal. Então, às vezes para algumas pessoas vai ser um lance físico, outras pessoas vai ser mais escrever. Mas o que eu acho mais interessante é quando a pessoa fala mesmo. Por exemplo... Muitos esses jovens youtubers que decidem gravar, né? Às vezes faz, como é que é o nome mesmo? Vlog, né? Às vezes conta a própria vida, ou mesmo jogando lá, faz uma gameplay, né? Chama gameplay? Gameplay ou live mesmo. E essas pessoas, às vezes, mostrando um pouco da vida ou falando sobre si mesmas, elas vão encontrando o seu caminho também. Eu acho isso super interessante. Ou, por exemplo, o seu próprio trabalho aqui no YouTube, você falando sobre essas coisas que te interessam e que você sabe que vai ajudar outras pessoas, você também vai encontrando o seu caminho por meio disso. Então,
cada um vai desenvolvendo o seu próprio caminho nas coisas que gosta e que se enxerga. Uhum. Eu lembro quando eu era adolescente, quando eu tava na 8ª série, eu acho. 8ª série. Tinha uma garota da minha sala que tinha estudado, tava na mesma sala desde a 5ª série. Então, era 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. 4 anos juntas. Muito. E ela era super introvertida, quietinha, assim. Uhum. E aí, eu lembro que nós sentávamos na mesma fileira, ali encostada na parede, perto da porta. E ela não falava nada, enquanto eu era tipo uma tagarela, né? Mas assim, nas salas de aula eu prestava atenção, mas eu sempre fui extrovertida. E eu lembro que eu via ela desenhando muito. A menina desenhava muito bem. E era através do desenho que ela conseguia expressar as emoções dela, coisa que ela não conseguia fazer falando. Nossa, que demais. E aí você pegava, ela sempre tinha um caderno pautado, né, em linhas, que a gente usava para sala, mas ela sempre tinha um caderno De desenho. E aí, do nada, quando acontecia alguma coisa interessante ou alguma coisa muito estressante para aquele contexto, sei lá, quando isso? Antes dos anos 2000? Tinha muita bomba na escola. Tipo, uma escola grande, assim, de 4 andares. Os últimos andares, ninguém queria estudar lá, porque a garotada colocava bomba nos banheiros. E aí, do nada, via aquele estrondo. Então, quando acontecia alguma coisa que era muito interessante para o contexto da adolescência, ou muito estressante também para o contexto da adolescência e daquele ambiente que a gente tava, a mina desenhava muito. Caramba! Às vezes ela sempre prestava atenção na aula, mas muito no mundinho dela e muito desenhando. Eu lembro dela fazendo altos desenhos, Sim. assim. Desenhos, tipo, profissionais mesmo. E eu acho interessante que é uma coisa que vem de dentro, que é justamente o que ajuda a gente a se entender, porque às vezes a gente escreve, no meu caso, né? Às vezes eu escrevo alguma coisa e aí eu volto atrás, assim, vou ler aquilo e é uma coisa que eu não imaginava, assim. E ela sai, assim, ela brota. Sim. Vem de lá de dentro Parece que precisa sair mesmo, Isso, né? exatamente. E aí nessas coisas, nesses pontos, assim, você vai identificando e você vai se conhecendo mais também. É super interessante. Pra essa menina eu lembro muito nitidamente isso, que ela, tipo, arrasava muito nos desenhos. E eu, nessa época, tinha um professor de literatura que ele, em algumas aulas, trazia umas caixas de livros e a gente ficava, tipo, altas horas só lendo. Nossa, que legal. E pra mim isso também era válvula de escape. Porque eu gostava de escrever, então automaticamente uma coisa pra mim Leva a outra. sempre esteve ligada com a outra. Sim. Então, enquanto a mina desenhava, eu ficava lendo. Era muito legal. Então cada um vai fazer o que gosta, né? E uma coisa que eu não falei também é sobre o trabalho, né? Porque o adolescente hoje, muitos, né, já começam a trabalhar mais ou menos nessa idade, né? 16, 17 anos. Foi o meu caso, né? Isso, então é uma forma de você se encontrar também, de você se conhecer melhor, como você se comporta naquele ambiente, com diferentes pessoas, né? Cada um com a sua subjetividade e como você vai lidar com estresse, com pressão, né? No trabalho, então é uma forma de você se conhecer também e já começar desde cedo a aprimorar essas suas habilidades ou identificar alguns problemas que precisam de resolução, né? Então é ótimo também. Uhum. Eu vou falar um pouquinho, a gente já tá mais ou menos no fim, e uma das últimas perguntas que eu elaborei são um pouco mais complexas, mas faz sentido pensar. A adolescência é uma fase de transição, é um período aí que eu não sou nem criança mais, mas também não sou o adulto que eu idealizo ser, então é um período de não ser.
E é um período em que você se afasta deste infantil e desse período de submissão, digamos assim, para as ordens e para o desejo que não é bem da criança, são dos pais. E, ao mesmo tempo, essa autonomia ou esse distanciamento, como a gente disse, não deve acontecer de forma abrupta. Tem que ter aí uma transição, um estágio. E para você foi um período difícil de se perceber, criança, deixando de ser criança e ainda não sendo adulto? Teve esse luto desse infantil? Como foi? Olha, eu acho que pra mim especificamente. Que foi bem na pandemia também, Isso, né? Foi um pouquinho antes da pandemia, né? Que eu acho que começou, né? Você não tinha espinha ainda. Bem isso mesmo. Assim, eu lembro antes da pandemia sem espinha, durante a pandemia com muita espinha, muitas espinhas, e agora em recuperação das espinhas. Então, as espinhas definem a adolescência, é tipo isso. Bom, mas eu acho que pra mim é que eu sempre quis crescer, sabe? Você queria crescer? Uhum. Eu ainda sinto essa necessidade de fazer coisas que eu não posso fazer hoje, né? Mas, assim, se eu sinto falta, sinto desse infantil, de brincar. De não ter que escolher. Isso, exatamente. Da inocência. Então, acho que sim, eu sinto falta. Mas eu acho que o que é mais difícil, eu acho, de lidar na adolescência é porque é muita coisa, né? São várias ideias novas, várias coisas que mudam. E talvez para os pais seja um processo um pouco mais lento, mas eu acho que para os adolescentes ele chega mais rápido, assim, com um tranco, assim, sabe? É mais intenso. Dá um choque, assim, sabe? E eu acho que isso é mais difícil. E as pessoas, como a gente falou no começo, né, tem essa pressão, não só para escolher o emprego, mas às vezes, por exemplo, tem muitos adolescentes que passam por isso, né? Às vezes quer ficar em casa e os pais também ficam empurrando para sair, tem esses casos também, né? Então também tem essa pressão para você socializar ou outros pais que prendem muito dentro de casa, então é uma coisa muita coisa ao mesmo tempo. E eu passei por isso, né? Imagino que muitos adolescentes também. Gera uma ansiedade, né? São coisas que você não tinha que se preocupar antes e que agora você tem que começar. Você percebe que você tem que começar a pensar. E eu acho que só de perceber que você vai ter que lidar com tudo isso já assusta e já gera uma ansiedade, né? E aí depois pensar em tudo isso também vai gerar outra ansiedade. Mas é que tudo isso acontece muito rápido, então para mim acho que esse é o mais difícil. Mas eu sinto falta, assim, do infantil, de ser criança, da ausência dessas escolhas maiores, dessas escolhas difíceis. Ou também a gente falou dessa loucura que é os pais e avós e essa rede de apoio que a gente precisa. Antes a gente nem pensava nisso, né? A gente não conseguia identificar essas coisas, né? A gente não conseguia enxergar que cada um é diferente do outro e vão vir ideias diferentes. Era aquele balaio de gato. Isso. Agora hoje não. Hoje a gente identifica e também tem um ponto que é onde que você vai se encaixar no meio disso, né? Quem é você no meio dessa história toda? Então também tem essa cobrança de você saber quem você é, o que você quer, o que você vai fazer. Então é uma mistura maluca. Entendi. Eu quero propor agora pra gente encerrar em grande estilo. Eu quero propor aquele ping-pong, sabe? É um ping-pong tipo um BumbleCast. Eu vou falar algumas palavras e você vai dizer o que vier à cabeça. Ai, meu Deus. Tá bom?
Algumas palavras eu já organizei aqui, outras o meu celular vai descarregar, então a gente vai fazer no improviso, Ok. no ao vivo, porque assim também é bom. Tá bom. Então vamos lá, 1, 2, 3, valendo. Infância, Infância, inocência. adolescência, Adolescência, mistura. Mistura. vida adulta, Vida adulta. Eu penso em realização. uma saudade, Uma saudade. Eu não tenho saudade de brincar, eu tenho saudade de ter vontade de brincar, que hoje eu não tenho mais. futuro, Futuro. Medo. amigos, Amigos. Tudo. Tudo pra mim. fofinho, amor, Amor necessário. família, Família insubstituível. afeto, Afeto. Também necessário. E diverso também. religião, Religião. Eu penso em. Gente, é uma pressão isso aqui, calma. Religião, eu penso em espiritualidade, trabalho, trabalho, desenvolvimento. dinheiro, Dinheiro, precisa, né? podcast. Podcast divertido. Então tá bom. É com isso que a gente encerra mais um episódio desse meu, o seu, o nosso Umbrella Cast. Agora com uma temporada diferente, trazendo convidados diversos e muito ponto de vista que só vai agregar e comunicar para você, adolescente, e também para pais, mães e cuidadores, avós e toda a rede de apoio que fala, trata, direciona ou interage indireta ou indiretamente com o adolescente. Então, meu nome é Denise, eu sou fui host desse episódio e eu espero que a gente se veja no próximo. Qual que é a sua última mensagem? Minha última mensagem? Falem, conversem e sejam felizes. É isso. Então, siga, compartilhe, ative as notificações e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau. Tchau.